primeiro dia foi um dia fantástico. Eu não fui representar, mas sim dançar, porque eu nunca tinha feito teatro. Estava sim a desenvolver a minha atividade na dança clássica, e estava como pré-profissional na Companhia Nacional de Bailado. Na altura o diretor da companhia era o Armando Jorge, que foi também meu professor. E do Teatro Nacional Dona Maria II, na altura o diretor era o Ribeirinho, e pediam duas bailarinas para dançarem num espetáculo de teatro, no caso era As Alegres Comadres de Windsor, do Shakespeare. Portanto, foi a minha primeira experiência no Teatro Nacional, foi ir dançar. E a descoberta daquele espaço, o contacto com os atores foi uma coisa absolutamente impactante na minha vida, de tal forma que mudou o meu percurso artístico. Portanto, eu optei por outra expressão, porque depois de ter dançado no espetáculo, criou-se alguma empatia e o próprio diretor, o Ribeirinho, percebeu que eu tinha interesse em desenvolver essa área, e ficou uma combinação entre nós os dois. Portanto, eu iria trabalhar outros aspectos que seriam necessariamente fundamentais, como o trabalho de voz, e um dia mais tarde, se fosse oportuno, então ele faria o convite para dar os primeiros passos no teatro, nesse caso já a representar. E foi isso que aconteceu. Passado um ano, eu recebo o tão esperado telefonema, e acabo por ir representar o Teatro Nacional, sim. Fiz um espetáculo à Bisbilhoteira, conheci os antigos atores do Teatro Nacional, a dona Irene Isidro, o Sr. Barroso Lopes, e foi uma experiência determinante para a minha opção. Portanto, eu deixei a dança nessa altura, e então entrei no teatro, ingressei no teatro como estagiária, e foi assim a minha entrada no Teatro Nacional, onde estou até hoje, como sabes. Uau, E não tu? estava nada à espera. Diz-me lá, estou super curiosa de saber como é que foi o teu primeiro dia no teatro. Bem, eu estava super nervosa, super nervosa, mas das coisas que eu mais me lembro desse dia foi realmente sair de casa e estava a andar quase a correr de nervosismo e de felicidade ao mesmo tempo, que eu reparei, quando dei por mim, percebi, Nádia, porquê é que tu estás a correr? Porquê, não é? E depois de ter refletido sobre isso, percebi que realmente porque era mesmo isto que eu queria. E lembro-me de ter combinado com a minha colega Emma de nos encontrarmos no metro, para irmos juntas, e quando chegámos ficámos assim a olhar para a porta de entrada e ficámos nervosas. Entretanto deram-nos logo o cartão e nós ficámos assim super, uau, temos um cartão de entrada, espetacular. E depois tivemos assim a explorar um bocadinho o sítio, dentro do que nos foi possível, não é? Entramos na nossa sala de ensaios e ficámos à espera. Fomos as primeiras e ficámos à espera. E depois, entretanto, foram chegando os atores, os grandes atores. E pronto, e foi muito... pronto, lá está, muito nervosismo, mas imensa expectativa, imensa... aquele sentimento de que vamos ter tanto para aprender aqui, vamos ter pessoas a apoiar-nos, pessoas com imensa experiência, com um coração gigante, e pronto, e foi assim, foi espetacular. E, portanto, o que é que tu achaste do acolhimento? Eu penso que nós tivemos uma primeira reunião, não foi? O que é que tu sentiste do lado de cá, do lado de quem já estava no teatro, dos atores e não só da equipa? Lembro-me de estarmos assim sentados, 2 a 2, à volta da mesa, e o que tu me transmitiste foi realmente uma tranquilidade e uma segurança tal que eu lembro-me naquele dia pensar, um dia espero vir a conseguir a ter esta tranquilidade e esta calma e esta segurança como uma futura atriz. Foi mesmo aquele sentimento de segurança e tranquilidade, foi mesmo muito emocionante
sentir que é possível não estarmos tão nervosos e tão na expectativa, não é? E pronto. Nádia, é curioso o que tu estás a dizer, porque eu sou muito inquieta e sou um pouco nervosa e acho que muitas vezes esse sentimento de tranquilidade é muito trabalhado e muito construído, não é? Aliás, é curioso porque eu reparei nos ensaios do último espetáculo que nós fizemos, o último e o único que nós fizemos, as duas em que entrámos, as duas, que foi a Última Hora. Eu observei-te muitas vezes porque eu apreciei muito em ti o investimento que tu fazes no trabalho, o teu empenhamento, o ir à frente do acontecimento. Sabes, para mim o processo de trabalho dos ensaios é aquilo que eu mais aprecio no teatro. Claro que a consequência é o espetáculo e é o que nós apresentamos ao público, mas os processos de trabalho são muito importantes e são extremamente interessantes no sentido de perceber como é que cada ator se relaciona com o trabalho, não é? Com o seu próprio processo. E em ti eu encontrei pontos muito semelhantes aos meus. Eu agora já não sou tanto assim, mas eu era como tu eras. Muito empenhada, muito nervosa a passar o texto, eras das primeiras de todos os atores a saber o texto, mas ao mesmo tempo isso também reflete muita preocupação e o querer ser perfeito. O que eu acho, olha, neste momento estou a olhar para mim, não estou a olhar para ti, para mim isso foi bom, mas também pode ser uma coisa não a trabalhar para o futuro. Ou seja, é muito importante a pessoa estar segura e ter essa tranquilidade, mas também é muito importante contar com o erro. E depois no processo de trabalho, e até já em palco e nos espetáculos, quantas vezes acontece, não é exatamente assim que acontece e vai ser de outra maneira, e ser capaz de transformar e aproveitar esse engano ou essa forma diferente e transformá-la numa coisa mais fresca, transformar esse pequeno engano em algo que acaba por enriquecer o próprio trabalho. Não sabia que eras bailarina, mas então o que é que te motivou ao longo destes anos todos a seres atriz, não é? E não voltares, não sei se posso perguntar isto, não é? Mas não voltares à dança. O que é que o teatro tem que te fascina todos os dias, não é? E que fez com que tu continuasses nesta profissão? Eu devo imenso aos 16 anos de dança que eu fiz, nomeadamente em termos de compreender o que é uma profissão, do rigor, que eu acho que é uma coisa importante, sim, do profissionalismo, do que é estar a horas, da responsabilidade, foi muito importante, mas ao mesmo tempo, para mim, não era a expressão que me libertava por completo. E fiquei um bocadinho abanada, como te disse no início da conversa, quando entrei nas óperas, percebi que havia outras coisas, havia a música, havia a representação, havia o canto, e portanto o meu horizonte começou a abrir-se um bocadinho nesse sentido. E depois é uma característica minha, é assim, eu leio muito os sinais. Há sinais, eu acho que o universo quer que nós sejamos felizes. A questão é nós sabermos ler os sinais, de quando deixar, de quando entrar, de quando aceder a qualquer coisa que nos está a ser possibilitada. E, portanto, eu achei que a ida ao Teatro Nacional e o contacto com o teatro e com outra forma de expressão foi muito, muito impactante para mim. E pronto, e eu acho que aí na minha cabeça desenhou-se eu quero fazer teatro, é isto que eu quero fazer. E depois a dança foi uma vantagem, mas também foi uma desvantagem, e sobretudo porque a dança clássica modela-nos o corpo e a forma de andar, a forma de expressão das mãos, sim, que é um pouco contrária àquilo que depois tu tens que fazer no teatro. E o que eu tive não foi desaprender, mas foi
modificar alguns, chamemos-lhe tiques, dos pés para fora, por exemplo, andava muito com os pés para fora, porque era assim que eu trabalhava, trabalhei durante muito tempo. E sobretudo na gestualidade havia muito aquela coisa de bailarina, né? E portanto isso, eu tive que trabalhar muito isso, foi uma desvantagem, mas pronto, fez parte do processo, e o que é interessante depois é, passados os anos, tu percebes que os 16 anos de dança continuam, mas foram integrados e agora são transpostos de outra forma para o palco, ou para o que quer que seja. Mas para mim eu não fico muito agarrada às coisas, estás a perceber? Podem aparecer sinais diferentes de que agora o caminho é por outro lado, e seguramente que não é a idade que me vai travar, de forma alguma. Este tempo é o meu tempo e eu vou intervir nele como eu achar que o devo fazer. Pode ser no teatro ou pode ser sem ser no teatro. Vamos ver o que é que vai acontecer. Mas sim, mas o teatro, a minha vida, 42 anos de teatro, é muito bom. Mesmo. E é engraçado estás a dizer isso, porque isto dos sinais que estavas a explicar, não é? Porque eu também tive um processo, uma fase na minha vida em que segui um sinal e desisti de medicina veterinária. Desisti não, fiz a licenciatura e depois candidatei-me à Escola Superior de Teatro e Cinema e pronto, e segui esta minha vontade, este meu sonho, e é isso, parece que a vida vai-nos dando um sinal do que é que... Pronto, naquele momento, quando entrei em medicina veterinária, era medicina veterinária. Fiz o meu percurso, não é? 3 anos e depois segui para outra coisa e sou feliz a cada passo que dou, não é? E foi isso que me transmitiste também agora, que cada passo, cada tempo... Sim, é fundamental não cristalizar nas coisas. Quando nós achamos que, pronto, agora aqui eu estou a patinar no leite e estou a fazer manteiga, já não me interessa. Então, pronto, vamos lá ver o que é que eu posso fazer. E o importante é isso, é estar acordado, é despertar para as coisas, e os sinais estão todos lá. Nós, ao longo da nossa vida, vamos percebendo isso. Como é que foi trabalhar com todos os atores ao longo destes anos todos? Porque é uma história, não é só um momento, é mesmo uma experiência ampla. Sim, eu acho que foi muito importante, foram 2 aspectos, ou 3. Para já sermos um teatro de repertório, portanto eu estou a falar dos tempos antigos, não é? Sermos um teatro que fazia repertório, trabalharmos com diferentes encenadores, com diferentes métodos de trabalho, alguns completamente antagónicos, e lá está, se a pessoa se sentar a observar os mais velhos, eu fiz muito isso, eu ficava muito sossegadinha nos bastidores, a observar a forma como os colegas mais velhos trabalhavam as cenas. Havia atores que, sobretudo a forma de dizer o texto, como é que eles dividiam as frases, o valor de uma vírgula numa frase, o valor dos silêncios, e isso, observando, tu vais começando a perceber essa técnica, que depois tu vais interiorizar e não vais repetir uma imitação, não é? Tu vais apropriar-te de diferentes formas, diferentes técnicas, diferentes formas de trabalhar o texto, e depois tu vais interiorizar e vais ter a tua própria forma de dizer o texto, não é? Isto não é por imitação, de forma alguma. Portanto, eu acho que para mim esse foi um dos aspectos que mais me interessou, foi a observação, a escuta. Observar é uma coisa, eu diria mais que a escuta. Tu podes escutar o outro, o ator, não só naquilo que ele diz, mas também, não só através da palavra, mas também através da gestualidade, escutar o corpo, como é que aquela palavra, naquele corpo, naquela gestualidade funciona. No meu tempo, não neste tempo, porque nós abordamos agora a tragédia, a comédia de outras formas, não é? Mas naquele tempo havia os chamados tempos de comédia,
E, por exemplo, eu falei na Irene Isidro, que foi, aliás, minha madrinha de teatro, e era espantoso como ela atacava, em termos de comédia, tanto falar num género de comédia, como ela atacava as frases. Há tempos, e esses tempos são uma técnica que nós neste momento já não temos, trabalhamos de outra forma. De qualquer forma, foi interessante, foi muito enriquecedor nestes aspectos que eu te falei. Mas, sobretudo, e também o aspecto importante de trabalharmos com ensinadores muito diferentes, de escolas muito diferentes. Isso foi muito, muito enriquecedor. Uau! E agora fiquei com imensas perguntas na cabeça, mas estou curiosíssima de saber o que é isto? Era algo oficial ter uma madrinha do teatro? Sim, sim. Portanto, a madrinha e o padrinho do teatro são as primeiras pessoas com quem tu contracenas. No meu caso, foi a Dona Irene Isidro e o Mário Pereira, foram os meus padrinhos de teatro. Havia essa tradição, eu penso que já se perdeu um bocadinho hoje, não é? Mas eu ainda ouvi falar como é que foi assim. a curiosidade sobre quem foram as primeiras pessoas com quem tu contracenaste neste espetáculo. Por acaso foi, eu entro em palco, não é? Em cena, e falo para muitas pessoas, mas é mais direcionado para o Miguel Guilherme e para a Maria Ruev, desculpando-me pelo meu atraso, portanto acho que neste caso seriam eles os dois, o meu padrinho e a minha madrinha, e pronto, mas eu na verdade senti que todas as pessoas do nosso elenco, e não só o elenco de atores, não é só, mesmo todas as pessoas, se construímos ali algo que eu sentia-me à vontade para perguntar qualquer coisa a qualquer pessoa relacionada, não é? Uma pergunta direcionada, e foi mesmo muito bonito o vosso acolhimento, a vossa recepção aos estagiários, e gostava de perguntar como é que, quando tu foste estagiária, não é? Quando passaste por esse processo, como é que foi? Como é que foi? Se havia grandes diferenças, não é? Do processo? Bem, primeiro que fique bem esclarecido, as primeiras pessoas com quem tu contracenaste foi com o Miguel Guilherme e com a Maria Rueff, certo? Certo. Logo são os teus padrinhos de teatro. Pronto, sem qualquer dúvida. Uau. Sim, no meu tempo era um bocadinho diferente. Vamos lá ver, havia uma hierarquia. Portanto, estamos a falar nos finais dos anos 70, princípio dos anos 80, portanto 79, 80. As coisas não se passavam assim tão à vontade, havia uma certa hierarquia. Nós sabíamos muito bem que éramos estagiários e depois havia os atores. Pronto, havia essa diferença. Portanto, havia muito que conquistar o teu lugar na companhia e portanto, nós sabíamos isso, quer dizer, não é como a nossa relação com vocês agora, em que tudo é muito à vontade, não. Nós sentíamos essa pequenina tensão, mas eu acho que ela era propositada, talvez um bocadinho na linha das praxes, não é? Portanto, e quando tu conseguias evoluir no teu processo de trabalho, na tua qualidade de representação, então sim, abriu-se um pouco mais, enfim, as portas, digamos assim. Claro que havia diferenças entre os atores, havia atores que eram mais acessíveis, mas se quisesse algum conselho, ou se quisesses falar com algum deles, obviamente que qualquer um deles te iria dar o conselho ou a resposta que tu pretendias, isso sem dúvida alguma. Mas havia uma diferença, sim. Os tempos nesse aspecto mudaram muito, eu acho que mudaram para melhor na minha perspectiva. O que vocês nos trazem é uma frescura e são outros dados novos que nós também integramos no nosso próprio trabalho. Portanto, eu acho que é uma partilha e é uma troca e pronto, e acho que isso é absolutamente fantástico com este grupo de atores, de atores estagiários que entraram agora, como com todos os outros.
desde que começou a acontecer este protocolo, de facto, na prática, eu acho que tem sido absolutamente fantástico, é renovador entre a frescura, porque nós conversamos muito nos ensaios e fora dos ensaios e criam-se relações, isso é muito bom também, não é? Algum conselho assim especial de algum ator que no início da tua carreira fez toda a diferença? Os atores sim, os colegas atores sim, mas também os encenadores. E eu fui dirigida por um encenador francês, o Jean-Marie Villagier, que foi muito, muito, muito impactante na minha carreira, na minha evolução. Eu era ainda bastante jovem e fizemos o Dom João, do Molière. Eu gosto muito de fazer clássicos. E o Jean-Marie Villagier era um especialista do século XVII. Ele foi convidado e veio fazer esse trabalho connosco, e humanamente era uma pessoa absolutamente extraordinária, e tinha uma metodologia muito, muito, muito interessante, que era, eu fazia a Charlotte no espetáculo, portanto eu propunha-me todos os dias fazer o papel com registros diferentes. Propunha-me num dia, hoje vais fazer esta personagem como se ela fosse uma pessoa completamente perversa, hoje vais fazer como ela fosse completamente ingênua, e hoje vais, portanto, e por aí fora. E depois, no final, nos diferentes momentos do trabalho, ela era perversa, ela era ingênua, ela era dramática, ela era cómica e dava uma dimensão humana e muito holística à personagem. Ela era credível justamente por causa disso. E depois tinha uma outra particularidade, é que ele tirava notas durante os ensaios, como todos os encenadores, mas no final dava-nos folhinhas de papel com aquilo que era para melhorar e com aquilo que já estava muito bem. E isto foi um processo muito, 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 muito motivador. E depois acabámos por ir com este espetáculo a Paris, ao Festival do Teatro da Europa. Na altura era diretor o Streller, e foi muito, 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 muito gratificante, por duas razões, uma pessoal e outra para todos. Para todos é porque o espetáculo foi muito bem recebido, portanto, e o Molière para os franceses é como o Shakespeare para os ingleses, sabem, desde os bancos de escola, ao contrário de nós que o Gil Vicente passa-nos completamente ao lado. E eu tive uma surpresa absolutamente fantástica, foi que de repente no meu camarim entra uma pessoa, e quem era essa pessoa? Era um colega meu de dança, que chegou a primeiro bailarino, que estava em França e foi ver o espetáculo, e eu fiquei completamente assim, meu Deus, como é que é possível? Foi uma coisa absolutamente espantosa. Vocês antigamente chegavam a fazer 2 a 3 espetáculos por dia. E eu cheguei a fazer, ao domingo, o espetáculo de manhã para as crianças e o espetáculo à tarde. E no sábado também, espetáculo de manhã para a infância e depois a sessão da tarde e a sessão da noite. Sim. Uau. Durante muito tempo, sim. Enquanto fomos companhia, estou-me a lembrar do tempo da direção do Carlos Avilés, por exemplo, nós chegámos a ter 6 espetáculos ao mesmo tempo. Tínhamos espetáculos na Sala Garrett, tínhamos espetáculos no Vilarebo, tínhamos espetáculos no Parque Mayer, já não me lembro exatamente qual o teatro, mas penso que era o Maria Vitória. Chegámos a ter 6 espetáculos, portanto havia muito dinamismo no teatro, e também consoante os diretores havia estratégias diferentes. Eu lembro-me, por exemplo, no tempo do Ricardo Paes, os diretores de cena eram atores, e havia 3 diretores de cena, que eram 3 atores. Eu tive uma dessas funções. Por exemplo, num espetáculo em que eu entrava como atriz, fazia assistência de encenação e fazia a direção de cena e entrava como atriz. E portanto houve também um grande enriquecimento a esse nível, porque deu a possibilidade de conheceres
o teatro e as estruturas do teatro, e o funcionamento do teatro e as pessoas, pronto, a partir dessa perspectiva. Lembro-me, esta é uma curiosidade, lembro-me de sair de cena ainda com o figurino, mas tinha que escrever a tabela para o dia seguinte, e então, porque os atores saíam de espetáculo, não é? Para não havia uma decalagem, não é? Entre o despir e o posto da tabela, e então para agilizar essa situação eu lembro-me de ir vestida de cena, escrever a tabela, o que era para amanhã, porque até ultimamente podia haver alterações, como é óbvio, e a tabela estar no devido lugar quando os colegas saíssem do trabalho para casa e saberem o que é que se ia fazer no dia seguinte. Tenho essa imagem, Isso foi uma experiência muito, muito enriquecedora também, sim. E havia outra coisa muito engraçada, por exemplo, na passagem do ano, havia sempre um espetáculo e fazia-se coincidir, ou até se podia interromper num sítio em que fosse adequado e apropriado, e a passagem à meia-noite, geralmente era um ator que vinha com uma taça de champanhe brindar com o público. Isso era mesmo muito, muito, muito interessante. Eu lembro-me de dizer, oxalá eu esteja neste espetáculo que vai apanhar a passagem do ano. Sim, fazíamos as matinés do ano novo, e eu penso que no Natal também fazíamos. Não à noite, mas fazíamos o 25, quase certeza absoluta que fazíamos o 25 de dezembro no palco, sim. Em algum momento que tenhas vivido em palco, não é? Em cena, ou até nos bastidores a ver, não é? Mas assim, um momento mais inesperado, mais surpreendente, que pode ser bom ou pode ser mau, depende, não é? Às vezes, eu sei lá, eu lembro-me do único momento que eu tive, pronto, foi de um ataque de riso em cena, que ao mesmo tempo foi hilariante, não é? Porque foi um ataque de riso, mas ao mesmo tempo foi frustrante, porque não conseguia controlar, então parece que as duas coisas se juntam numa só, e pronto, gostava muito de saber de N histórias que tu tens, não é? Assim, um ou dois que tenham mais marcado. Sim, coisas inesperadas, sim, lembro-me de um espetáculo que fiz, foi o Crime da Aldeia Velha, do Bernardo Santareno, com a encenação do Carlos Avilés. É uma história verdadeira, né? Que passou-se em Soalhães. E então a Joana é convencida pelas mulheres da aldeia de que está possuída pelo diabo. E portanto, ela própria acha que sim, que vai querer expurgar o diabo e através do fogo. E então a forma de construir uma fogueira em cena era ao fundo do palco, portanto havia uma parede a imitar o granito, não é? E o que é que se construiu? Construiu-se uma espécie de uma meia-lua, de uma calha em meia-lua, por onde passava gás, e esse gás era acionado. Na altura eu tinha os cabelos muito compridos, ficava com os braços presos na parede e a cabeça para trás. Qualquer coisa não funcionou muito bem, que eu só ouvia fora de cena dizerem-me: Lúcia, sai de cena, porque quem estava a ver... Pensavam isso, quer dizer, pronto, era um happening maravilhoso, a atriz ardeu em cena, mas não havia espetáculo no dia seguinte. Esta é a minha dedução, como é óbvio. Foi assim uma coisa um bocado atrapalhada, meio cómica também ao mesmo tempo, porque eu não estava a perceber o que é que me diziam: sai de cena, mas eu estou aqui morta, como é que eu saio de cena? Ai meu Deus, eu nem imagino. São pequenos momentos, mas parece uma eternidade. E depois há uma coisa que é engraçada, acontece comigo, mas eu acho que acontece com todos os atores. Nós estamos muito condicionados, quando estamos em cena, haja o que houver. E, portanto, até o meu cérebro diz: não, estás em perigo, estão-te a dizer para sair de cena, então sai de cena. Aí eu saí mesmo. Digo: mas o que é que se passa? E foi quando eu percebi, cheirava um bocadinho a gás, efetivamente. Mas pronto, resolveu-se assim, foi muito. Estás a ver o que eu estava a falar há pouco, de quando há um erro, aqui foi claramente a técnica que resolveu.
portanto, a atriz não vai estar lá, não é? Como é que isto vai resolver? Com o fumo e com o jogo de luzes. E foi outra forma de resolver o problema. É o que é fantástico quando nós estamos ao vivo, não é? Temos que resolver estas questões. Muitas vezes nós atores também as resolvemos. Neste caso foi mesmo a técnica, e a técnica do Teatro Nacional é absolutamente maravilhosa. Eles são hiper competentes. Eu não conheço, era muito frequente quando tinham encenadores estrangeiros, no final colocavam na tabela, lá está, um agradecimento às equipas do Teatro Nacional, e isso é muito bom. Tenho orgulho, sem dúvida. Uau. Lá está. A tal improvisação que é absolutamente, o pensar rápido no teatro é importante, e essa capacidade de solução dos problemas também, claro que sim. Também. Eu lembro-me do Zé dizer a mim e à Emma que, porque nós estávamos super nervosas antes de entrarmos em cena, como era todos os dias, e ele dizer que não te preocupes, porque se não for um monólogo, não é? Mas se tiveres pessoas à tua volta, as coisas acontecem, pode parecer na tua cabeça que está a durar anos, mas a verdade é que em cena tudo se resolve. Tens uma equipa que está lá sempre pronta para ajudar e para resolver. Qualquer falha que aconteça, há de sempre de se resolver. Exatamente isso, está ali uma equipa para resolver o que quer que seja, não é? Eu acho que as pessoas, quando trabalham juntas muito tempo, eu acho que traz muitas vantagens. Lá está, em cena, por exemplo, às vezes qualquer coisa que não corre bem, basta um olhar e nós percebemos que há qualquer coisa que não está bem, não é? E mais facilmente reagimos à situação. E eu acho que isso acontece sobretudo quando as pessoas se conhecem muito bem. Já te disse, sou absolutamente defensora da existência de companhias, até porque nas companhias, para além dos atores, para além dos técnicos de palco, permite existir as outras profissões do teatro, não é? Nomeadamente o guarda-roupa, nomeadamente a secção de adereços, a secção da carpintaria. Portanto, faziam-se móveis especificamente para aquele espetáculo. Pronto, e eu acho que estas profissões do teatro têm que existir. E ali no Nacional, quando elas existiam, elas eram escola ao nível da técnica também para outras pessoas. Vinham estagiar, quer na carpintaria, quer nos adereços. Eu lembro-me, por exemplo, há uma característica muito engraçada. As peças em que eu entro, em que eu entrei, ainda hoje, estou a falar de peças que aconteceram para aí há 30 anos, se eu se eu de repente me deparar com uma peça com um adereço desse espetáculo, eu sou capaz de dizer de que peça é que é. Eu ainda hoje me lembro de um relógio que era feito a partir de papel. Eu não sei a técnica, mas era um relógio que entrava no espetáculo As Três Irmãs, que todos os dias se partia. E ele partia-se exatamente do mesmo sítio. E lá estava um objeto construído na sala de adereços, na altura. O responsável era o José Carlos Barros, foi ele que o fez. Era pasta de papel, e aquilo era um objeto absolutamente maravilhoso e mágico, não é? Todos os dias estava marcado a queda do relógio, e o relógio partia-se. E, portanto, são estas coisas que eu acho que nos dão a noção da importância que é existirem nos teatros estas secções, estas profissões do teatro, que não são só os atores, os encenadores e os técnicos de palco, e a luz e o som, obviamente, mas é muito mais, há uma envolvente muito, muito, muito maior, não é? E que é absolutamente necessária. Isso é uma das coisas que eu tenho pena, assim, que eu, em relação àquilo que eu conheci, que eu tenho pena mas quem sabe, provavelmente espero que sim, haja possibilidade de uns tempos daqui para a frente que possam existir. Sim. Até à próxima.
Até a próxima. Um grande beijinho, Lúcia. Beijinhos. Tchau, tchau. Beijinhos, beijinhos.